Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Agradecer a Deus pela oportunidade e o privilégio de estar na sua casa. É sempre um prazer, uma alegria e um privilégio nós estarmos na casa de Deus. E quero agradecer também, meus irmãos, a confiança do nosso pastor presidente, o pastor Ailton, nesta noite nos facultar a oportunidade para trazer uma reflexão da palavra de Deus. Essa gratidão também extensiva ao pastor Samuel de Oliveira, nosso pastor vice-presidente. Eu já rogo as orações dos irmãos da igreja, para Deus nos dar a graça e podermos compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Juízes, versículo 5 em diante, que diz assim: E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Amém, meus irmãos? Vamos tomando esse texto, vamos, a partir desse versículo, desses versículos, nós vamos meditar nesta noite em uma palavra da parte de Deus, né? Isso que está registrado aqui no livro de Juízes não era uma coisa incomum, era uma prática, né, naquele tempo, de subjugação dos adversários, né, dos reis que eram vencidos nas batalhas, que eram os seus reinos eram conquistados, e haviam várias formas, várias práticas, não só essa. Haviam várias práticas com relação aos reis vencidos. E isso, para aquele rei que conquistou na batalha aquela guerra, venceu aquela guerra, servia de um certo orgulho, de uma exibição de força e de poder. Carregava os reis vencidos sobre jugo, não é? E no caso aqui de Juízes, aqui o texto registra que esse rei chamado Adoni-Bezeque, ele tinha 70 reis com os polegares das mãos e os polegares dos pés cortados, e que viviam em uma situação de dependência, né? Porque os irmãos percebem que se você cortar aqui os polegares da mão, fica meio complicado para você pegar as coisas, né? E os polegares dos pés, que é uma peça importante no nosso corpo, para que a gente possa manter o equilíbrio. Então isso forçava aqueles homens, que eram homens importantes, eram reis, a viverem de uma forma um pouco humilhante, vamos dizer assim, né? Debaixo da autoridade daquele rei que era Adoni-Bezeque. E meus irmãos, tomando a partir dessa passagem, que o objetivo central dessa amputação que eles faziam era exatamente essa, dificultar a caminhada deles. Eles andavam tropeçando, trôpegos, né? Desequilibrados. Essa seria a palavra principal, né? Sem equilíbrio. E tomando esse texto aqui, meus irmãos, nós vamos fazer uma aplicação nesta noite, porque trazendo para o mundo espiritual, para a esfera espiritual, é uma das táticas, é uma das estratégias do inimigo das nossas almas, do inimigo de Deus em relação a nós. E qual é a estratégia, a tática do nosso adversário? Produzir desequilíbrio na vida do crente salvo. Amém? Produzir desequilíbrio na vida conjugal, na vida espiritual, na vida financeira, na vida congregacional do crente dentro do convívio cristão.
é uma das táticas e estratégias do nosso adversário, do nosso inimigo. Desequilibrar a nossa vida espiritual e nos desequilibrar na presença de Deus. E meus irmãos, nós nunca vivemos um tempo assim, que isso se torne tão real, né? É tanta gente com a cabeça quente, é tanta gente emocionalmente desequilibrado, é tanta gente que por qualquer coisa joga tudo para cima e não quer saber o que é que vai acontecer, joga o casamento, joga a família, joga tudo, vai embora, uma coisa assim fora do normal, fora do que se pode ter como algo aceitável. E é uma situação na qual nós devemos nos preocupar, devemos pensar, devemos refletir nesta noite, porque Deus tem sempre remédio para qualquer ataque do diabo sobre o seu povo. Amém? Quantos dizem amém? Nosso Deus tem sempre remédio para nós, em qualquer um dos ataques que o diabo possa proporcionar sobre a nossa vida. Então, eu queria meditar com os irmãos sobre esse tema. Primeiro, essa questão do desequilíbrio. E segundo, a ferramenta de Deus para equilibrar o crente. Quantos creem que Deus tem equilíbrio para nós aqui nesta noite? A ferramenta do Espírito para equilibrar a nossa vida. Se a sua vida está um pouco balançada aí, você está meio trôpego de pé e de mão, eu quero dizer que nesta noite vai crescer polegar no seu pé e vai crescer polegar na sua mão por meio da palavra de Deus, porque o interesse de Deus é de trazer equilíbrio para nós. Amém? O interesse de Deus é que o crente esteja firme, servindo ao Senhor com alegria, né? O apóstolo Paulo até cita dizendo que nós devemos nos revestir com toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e poder ficar firme. Então Jesus quer você firme, me quer firme, quer a igreja firme, o jovem firme, sem nenhum desequilíbrio, nem emocional, nem espiritual, nem no seu casamento, nem na sua juventude, jovens desequilibrados, sem nenhum compromisso com Deus, atormentados pelas circunstâncias desta vida, as ferramentas deste tempo, que tem enchido a cabeça da juventude com coisas impuras, com coisas indecentes, mas é o tempo que Deus quer trazer para nós equilíbrio, 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 equilíbrio. A igreja que vai subir no arrebatamento é uma igreja equilibrada, que está na presença de Deus, servindo ao Senhor com alegria. Amém? Talvez seja por isso que tem, inclusive, desenvolvido e crescido muito esse tipo de liturgia e até de doutrina, que está sendo usada aí por alguns pregadores famosos, tem tido uma abrangência muito grande, né? Que é o aspecto da autoajuda, porque são tantas feridas, tanta gente, né, que quando chega uma palavra assim voltada só para isso, parece que atrai, né? Atrai, mas é perigoso isso aí, porque alimenta somente, não cura a ferida, apenas passa um bálsamo por cima e a pessoa fica ali alentada naquele momento, mas não cura. O desejo de Deus é de curar, é de sanar. Glória a Deus. Ele disse a Jeremias: eu te farei como coluna de ferro. Você já viu alguém que tem uma coluna de ferro por dentro dele ser abalado em alguma coisa? Já pensou se você, vamos comparar, se você fosse um prédio, um edifício, e houvesse uma coluna de ferro desde cima a baixo, enfincada no chão, não tem vento, não tem tempestade, não tem nada que possa abalar você está firmado na presença de Deus. Então, desequilíbrio é o problema, e a solução está em um fruto do Espírito, chamado domínio próprio. Amém? Só tem um jeito do crente ter equilíbrio espiritual, que até produz assim um certo, né, ciúme em algumas pessoas. Olha para o irmão, olha para a irmã, diz: mas que essa irmã não sente nada não, é uma anestesia, como a gente diz.
parece que as coisas vêm sobre ela e ela permanece no lugar, permanece firme, nada tira ela da posição, nada tira ela do lugar. Aquele irmão, e mesmo nas horas mais, agora ele vai correr, sair correndo na rua, gritando, e ele passa tranquilamente andando, sereno. Aquele brilho de Deus na vida dele é porque foi produzido nele um fruto, uma partícula do fruto do Espírito chamado domínio próprio, que o Espírito Santo gera no crente. Aleluia, glória a Deus. E é sobre essas duas coisas que nós queremos falar. O equilíbrio, desequilíbrio é a arma, é o trabalhar do diabo. Ele está trabalhando constantemente para produzir desequilíbrio em nós, para nos tirar da posição de servos de Deus, para nos tirar da posição de crentes tementes ao Senhor. E, como falei aqui, era uma estratégia de guerra. Nós estamos numa guerra espiritual. Amém? O diabo não pode tocar diretamente no crente. Ele não pode. Satanás, para tocar no crente, ele tem que pedir uma audiência a Deus, fazer um ofício, esperar que Deus assine. E mesmo assim, quando o ofício volta assinado por Deus, diz: eu permito, mas somente nisso. Isso aqui não, isso não, isso não, isso não, isso não. E faz um bocado de restrição. E ele não pode agir livremente contra a igreja de Deus, por mais simples, por mais frágil que seja o servo de Deus. Mas se ele for crente e servir e tiver temor a Deus, funciona para ele também, mesma coisa. Então, o que é que ele faz? Como ele não pode atacar de frente, ele não pode vir diretamente contra a nossa vida, então ele fica ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ou atirando as suas flechas inflamadas, como disse o apóstolo. E a gente já está armado com o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, mas tem dardo voando para um lado, dardo voando para outro, e ele rugindo ao nosso redor. E qual é a ferramenta? Tentar desequilibrar o crente. Glória a Deus. Nós temos um exemplo na Bíblia prático, né? Eu sempre usando assim um exemplo mais prático, né? Claro que o dedo ali de Adoni-Bezeque não foi espiritual, foi real, né? Cortaram os dedos dele, né? Mas é uma lição espiritual para nós, entendeu? E nós temos outro exemplo na Bíblia, irmãos, dessa estratégia de guerra de desequilíbrio. Os irmãos sentem que a gente está vivendo esse tempo, não é? Você está tão bem, feliz com Jesus, mas tem que aparecer um abençoado, não é não? E para tentar tirar a sua paz, tentar tirar, né, no trânsito, num lugar, numa padaria, não sei onde, você fica olhando assim, meu Deus, dá vontade de voltar para casa, dobrar o joelho e não sai mais, né? Porque o negócio está assim, um clima de demônio, de coisa ruim andando por aí, assim, que você já fica assustado, mas é que é a guerra espiritual que nós estamos travando nesse tempo. Amém? Eu não tenho dúvida que essa palavra já falou comigo fortemente, enquanto eu estava meditando nesse assunto, falou comigo poderosamente, e quer falar conosco também nesta noite, quer falar conosco, abrir a nossa visão e nos dar condição de vencer e entender essas ferramentas que estão sendo usadas contra nós. Então, 2 de Reis, capítulo 18, do segundo livro dos Reis, Segunda de Reis, capítulo 18, versículo 23 em diante, por aí, né? A Bíblia diz que o rei Ezequias enfrentou um adversário que cercou, veio contra Jerusalém. Mas ele não veio assim de frente primeiro para a guerra, não. É interessante isso aqui, porque encaixa nisso que eu estou falando. Ele não veio com exército, avançando contra os muros, batendo nas portas, não. Ele veio tranquilamente e enviou um homem chamado Rabsaque. Vamos dizer comigo? Rabsaque. E esse homem era um porta-voz daquele imperador, daquele rei. E o que é que ele fez? Ele trouxe a comitiva dele, se colocou diante do muro
E ele veio, irmão, com um discurso. Mas como é que você vai para uma guerra com um discurso, com um falador, que vai fazer uma oratória na frente do muro? Mas foi exatamente isso aqui que aconteceu. Tanto é que eles falavam aramaico e começou o discurso falando em hebraico. Aí os príncipes de Ezequias disseram: olha, não fale em hebraico, não fale em aramaico, que a gente entende aramaico, porque senão o pessoal do muro aqui está ouvindo tudo que vocês estão dizendo. Aí ele disse: eu porventura fui enviado a falar só aos príncipes? Eu fui enviado a falar a todos os que estão sobre o muro e a todos os que estão dentro de Jerusalém. Como quem diz assim: eu vim foi para perturbar vocês. Mais ou menos assim. Eu vim foi para perturbar vocês. E ele não trouxe só palavras soltas assim: eu vou soltar um monte de desaforo. Não, foi uma coisa pensada. Aquele homem era muito inteligente. Foi uma coisa pensada. E eu pelo menos enumerei pelo menos 13 argumentos. Não vou falar nele, garanto aos irmãos, por causa da hora. Mas tem 13 argumentos aqui que são argumentos usados contra nós hoje. Eu vou citar apenas um ou dois aqui. Argumentos para desestabilizar. Você pensa que essa ferramenta do diabo de desequilíbrio não é sutil? São coisas sutis. São coisas sutis, quase imperceptíveis, mas destrói a pessoa. Destrói a pessoa. E sabe de uma coisa? Às vezes vem de quem você menos espera. Não é assim? Então, eu vou citar só algum aqui, rapidamente. Um dos primeiros argumentos de Rabos é que, você vai lá e minimize a força e abata a autoestima daqueles soldados que estão no muro. Aquela história que é assim: você não presta para nada. Quem é você, rapaz? Você não é nada. Aí o crente ouve isso, se alimenta com isso, entra em depressão. Desestabilizou ele, desequilibrou. Porque todos nós temos uma coisa chamada autoestima. Não é que a gente viva de elogio, não precisa de elogio, não é isso. Mas também você não pode ser o tempo todo massacrado. Porque existe um mínimo de valor. E isso é uma coisa que está acontecendo em nosso tempo. Seja direta, seja indiretamente. Quer ver uma coisa? Hoje, a mídia, a sociedade, isso aqui não é só, não estou falando de relacionamento dentro da igreja só, não, estou falando de um contexto geral. Isso aqui é muito abrangente. Amém? Uma filosofia no mundo, criou-se um padrão de beleza no mundo. Tem que ser todo mundo magrinho, principalmente as irmãs, magrinha, narizinho afinadinho, né? Agora há pouco morreu uma cantora aí famosa do mundo, cantava coisa do mundo, tomando remédio para ficar magra. Num mundo desse, eu fico pensando, num mundo desse, aí a pessoa, né, começa a ganhar um pouquinho mais de espaço no mundo, né? A mídia, a sociedade, né? As amigas, o próprio padrão do mundo, mas diz assim, se for gordinha, é feia. Autoestima lá para baixo. A gente tem que acabar com isso, irmão. É claro que tem questão de saúde, às vezes a pessoa precisa fazer, mas quem nasceu gordinho é gordinho, e aí, qual o problema? Vai morrer por conta disso? Vai tomar chá de bacalhau, chá não sei de quê, chá do chá verde, tanto do chá, e daqui a pouco a pessoa está morrendo. Às vezes sem precisão, vai para uma cirurgia para cortar metade do estômago, porque tem que ficar magrinho, tem que ficar magrinho, tem que ficar magrinho. Isso é uma pressão contra a autoestima. A pessoa diz, não, eu não estou me sentindo bem porque eu me sinto assim, eu me sinto acolá. Não, está faltando o dom,
o fruto do Espírito na vida, domínio próprio. Quando o crente está bem espiritualmente, o domínio próprio está na vida dele. Ele não está nem aí para quem está olhando para ele, ele não está nem aí para quem está pensando nada dele. Ele tem o autocontrole de Deus na vida, de tal maneira que se ele estiver bem com Deus, claro que com isso eu não estou fazendo apologia aqui à gordura. Amém, irmão? Estou fazendo apologia. Irmão, o pastor está dizendo isso. Não estou falando, estou tomando como exemplo uma questão social do nosso tempo. Quer ver uma coisa? Tem lojas que diferenciam e ganha até um nomezinho, é plus size. Lá só entra gordinho. Você não vai achar aquela roupa numa outra loja, magazine, não. Você tem que ir na loja. Só em entrar, tem irmã que passa na frente, vai para um lado, depois para entrar, para ninguém ver. Aí, porque só quem entra ali é quem está dentro daquele modelo, daquela coisa assim que eu sou gorda, eu sou gordo, eu sou gorda. Ou então, e tem o outro lado também, não tem só isso não. Né? O lado do, agora esqueci o termo, aquela pessoa que se acha gordo e fica magro, tão magro, termina morrendo de magreza, né? Coloca a comida para fora, né? É uma doença, né? É uma doença. Eu esqueci agora o nome, né? Anorexia, pronto. Então tem os dois extremos. Tudo isso aí tem a ver com autoestima. A pessoa olha para o outro e cria um padrão na mente, na sua mente, e começa a se martirizar. Olha aqui o que Rabzaque fez. Rabzaque chegou dentro do muro e disse assim: olha, povo de Jerusalém, aceite agora o desafio do meu Senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se você tiver 2.000 cavaleiros para sentar neles. Eita, não tinha, irmão. O exército inimigo está oferecendo 2.000 cavalos, né, para que Jerusalém botasse cavaleiro em cima para lutar com ele mesmo. Ele disse: isso é uma prova que vocês estão falidos. Era isso. Isso é uma prova que vocês estão perdidos. O diabo não faz isso, não? É uma prova que vocês não têm nada, vocês estão acabados. Vocês não têm nem 2.000 soldados para montar em cavalo e quer lutar com a gente. Nós somos o império da Síria, vai acabar com tudo. É porque ele não sabe que a nossa força não vem de cavalo, não vem de cavaleiro, não vem de arma. A nossa força vem do Senhor que fez o céu e a terra. Agora, se você for olhar para o argumento de Rabzaque, você vai entrar em depressão. A sua autoestima vai lá para baixo. O diabo está o tempo todo tentando desequilibrar o crente. Aleluia. O tempo todo tentando desequilibrar o crente. Davi andou por muitos lugares fugindo de Saul e passou por diversas experiências. Mas muita gente sabia que Deus tinha um chamado na vida de Davi. Mas alguns inimigos de Davi, quando afrontavam ele, o que é que fazia? Presta atenção. Chamavam ele pela sua origem, que era uma forma de reduzir ele. É uma forma de abater a estima de Davi, não é? Doeg, por exemplo, Doeg, né? Vocês lembram dele? Aquele que entregou ele a Saul. Aí Doeg, no 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 9, Doeg diz assim: entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse, repita comigo: vi o filho de Jessé chegar em Nobe e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Ele não diz assim: eu vi Davi. Ele diz: eu vi o filho de Jessé. Por que quem é Jessé? Nada. Quem é Jessé? Ninguém. Naquele momento Jessé não era ninguém. Dizer o filho de Jessé, dizer o filho do seu ninguém.
E esse filho do seu ninguém acha que é alguma coisa. Jessé não era filho de rei, inclusive morava na menor cidade de Judá. Não é assim? Belém, não és tu, Belém Efrata, a menor das cidades de Judá. Toda vez que Davi deparava-se com o inimigo, ele dizia assim: filho de Jessé. Vê o que Nabal disse, não foi a mesma coisa. 1 Samuel 25:10. Veja como diz. E Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi e quem é esse filho de Jessé? Dizer filho de Jessé era dizer filho do seu ninguém, filho do seu quase nada. Baixa a bola, Davi. Tu está pensando que é alguma coisa? Tu é um filho de Jessé, rapaz. Tu não é nada. Aleluia, glória a Deus. 1 Samuel ainda 22, versículo 8. Saul falando, ele diz assim: é por isso que todos vocês têm conspirado contra mim. Ninguém me informa quando o meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Saul falando de Davi, que Jonatas tinha feito um acordo com aliança com Davi. Aí ele chama de filho de Jessé. Filho de Jessé. Tu é filho de Jessé, rapaz. Jessé não é ninguém, não é nada, então também não é nada. Baixa a estima aí. Desequilibra-te. Davi parasse para pensar: Jessé mesmo, eu sou filho de Jessé, não é? Quem é Jessé? Jessé não é ninguém. Jessé não é nada. Aleluia. Mas, irmão, eu fico impressionado com Deus e a Bíblia, porque é muita riqueza. Em 1 Crônicas 29 e 26, registra o momento que Davi foi coroado rei sobre todo Israel. Mas veja como é que está escrito aí. Veja como o Espírito Santo colocou aí. Veja aí, 29 e 26. Diga comigo: Davi. Podia ser assim, né? Davi reinou sobre todo Israel. Mas é assim que está? Como é que está? Davi, filho de Jessé. Aleluia. Aquilo que o diabo diz para você: olha, isso aqui é para você saber que você não é nada. Aí Deus diz: você não é nada aí, mas vai ser comigo. Aleluia, porque Deus pega aquilo que não é para que seja e confunda aquelas coisas que são. É assim que a Bíblia diz. Aleluia. Veja, o profeta Isaías profetizou, capítulo 11 de Isaías. Veja aí, 11 versículo 1 de Isaías. Veja o que diz. Diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé. Jessé não é nada se Deus não for com ele, se Deus não tiver um plano com ele, se Deus não tiver na vida dele. Mas quando Deus tem, ó, o profeta Isaías, vai brotar um tronco, uma raiz, vai brotar, vai surgir um tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Não deixe que nada disso desestabilize, desequilibre a sua vida, irmão. Nós somos muita coisa, e somos porque somos filhos de Deus, templo e morada do Espírito Santo. Somos amados pelo Pai, fomos amados por Ele. Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Somos herdeiros da promessa, somos aqueles que vão adentrar no reino celestial. Vamos reinar com Cristo para sempre. Vestes brancas estão preparadas para nós, coroas estão preparadas para nós, um novo nome está preparado para nós. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Servimos a Deus, o Deus vivo, o Deus que habita no seu trono de glória. Isso é pouca coisa. Aleluia. Somos servos do Deus Altíssimo. Quem confirma isso comigo aqui, levanta sua mão. Somos servos do Deus Altíssimo, servos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Quando você começar a enfrentar esses ataques, né, nessa área que eu estou falando aqui, né, porque ninguém merece ser pisoteado nem humilhado por ninguém. Aleluia. Eu gosto de dizer que Deus quebranta, mas não humilha. E tem gente que tem prazer em humilhar. Cuidado. Aleluia. Primeiro porque, irmãos, olha, quando você vê o diabo atacando você nessa área, querendo reduzir a sua autoestima, reduzir, né, menosprezar a sua fé em Cristo. Isso às vezes acontece numa empresa, acontece na faculdade, acontece na rua, né? Pseudônimos assim, redutivos, né? Esse crentezinho, essa crentezinha, né? Quer ser a mais santa, quer ser o mais santo, só porque você realmente é santo. Você não se mistura com as coisas do mundo, você não se mistura com eles, você não vive no meio deles, aí fica tudo com raiva de você e começa querendo, né? E quando você vê isso, você tem que entender primeiro, o que é insignificante não merece atenção. Eu não sei como é que Davi era a raiz de Jessé, o filho de Jessé, o filho de Jessé, o filho de Jessé. Ou seja, não era nada e o reino inteiro atrás dele. E todo mundo atrás dele. O próprio rei saía com a cavalaria atrás de quem não era nada. Você acha mesmo que Davi não era nada? Quando alguém começar a querer lhe pisotear, saiba que é algo grande de Deus está sendo aparecendo na sua vida. Algo está sendo evidenciado na sua vida. Porque ninguém vai querer botar freio em carro que nem tem roda e que não tem motor. Se estão querendo botar freio, é porque o motor está funcionando, é porque a roda está funcionando e o carro tem potência. Tanto é que Davi disse isso, ó. Davi disse, 1 Samuel 24:14, Davi, no último encontro que ele teve com Saul, ele diz assim: após quem saiu o rei de Israel, o grande rei de Israel, né? Após quem saiu, a quem persegues? Ele pergunta: a um cão morto? A uma pulga? Para que o senhor está mobilizando o império inteiro para me caçar? Se eu não sou nada. Sabe o que o senhor está dizendo a mim, rei? Tem alguma coisa de Deus em mim. Tem alguma coisa de Deus em mim. Agora é que eu estou sabendo que tem. Porque ninguém sai para caçar pulga, ninguém sai para caçar um cão morto que não vale nada. Se a guerra do diabo está travado contra você, contra a sua vida, você sente que Satanás está lutando contra a sua vida, é porque Deus está contigo, é porque o Espírito está contigo, é porque o Senhor tem te feito um instrumento de honra para a sua obra. Se você vivesse uma vida misturada com os ímpios, na roda dos escarnecedores, andando com os pecadores, você não seria molestado em coisa nenhuma. Sabe por que é que você está sendo molestado? Porque a luz vai doer nos olhos daqueles que estão em trevas. O sal queima nas feridas. Você é algo de Deus, você tem coisas de Deus, você tem o brilho do Senhor, você é um instrumento de Deus nesse mundo. E é por isso que Rabsaque está querendo diminuir, porque ele só quer diminuir o que está lá em cima. Não deixe que o desequilíbrio tome conta da sua família, que o desequilíbrio tome conta da sua vida espiritual, que o desequilíbrio tome conta da sua comunhão com Deus,
Não deixe de forma nenhuma, irmão. Levanta a tua cabeça, vai para a igreja, vai para o ciclo de oração, vai para a vigília, levanta a cabeça, te anima. Não é tempo de baixar as armas, não é tempo de ficar ouvindo vozes do inferno atormentando o teu coração. Levanta a tua cabeça nesta noite, levanta os teus olhos ao Senhor nesta noite. O Senhor está falando contigo. Te anima, crente, porque eu tenho um negócio contigo e não é tempo de baixar as armas. Jesus está voltando e nós temos que estar preparados para o encontro. Todo o trabalho do nosso adversário é para desequilibrar. Desequilibrar. E, por outro lado, se começar a repetir muito que você não serve para nada, que você não é nada, você diz, bate palma para ele e dá glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Oh, aleluia! Então, nós não somos, mas Ele é. Nós não temos, mas Ele tem. Nós não podemos, mas Ele pode. É Ele em nós, é Ele em nós, é Ele que faz em nós. Aleluia! 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 Outro argumento de Rabes aqui. Rabes aqui tentou pôr em xeque, pôr em dúvida se eles realmente estavam na vontade de Deus. Ele diz, ó, em um dos versículos desse capítulo 18 de 2 de Reis, 23 em diante. Ele diz assim: além disso, será que vinha atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? Aí ele diz assim, ó, mentindo, né? Mentindo. O próprio Senhor me disse, mentiroso, eu não tinha dito nada a ele, mas ele estava dizendo, o próprio Senhor me disse que marchasse contra este país e o destruísse. Eu estou com a ordem de Deus para destruir vocês, então vocês abrem os portões e se entreguem. E isso, para quem estava ouvindo essa mensagem, diz, ih, rapaz, e se Deus disse mesmo que é para destruir tudo? Se a gente for lutar com Ele, está lutando contra Deus. É melhor a gente se render. É melhor a gente se... Aleluia. Glória a Jesus. É claro que há outro momento na Bíblia que parecido com esse, né? Quando os babilônicos chegaram para invadir, mas aí tinha um profeta dentro de Jerusalém avisando, ó, Jeremias estava avisando, que se não se arrependerem, os babilônicos vão vir, vão tomar tudo aqui e vai invadir. Era outro contexto, né? Rabsaque chegou a dizer, vocês estão querendo confiar na palavra de Ezequias? Dizendo que o Senhor está com vocês? Não, o Senhor me mandou para destruir vocês. Opa. Irmão, Deus não é Deus de confusão, né? Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14, 33, né? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. O apóstolo Paulo falando, né? O que acontece, irmãos, nesse segundo argumento, é que tem muita gente que já não consegue discernir, entender, compreender se está ou não no centro da vontade de Deus, porque ele parou de orar, parou de buscar a Deus. Qualquer coisa que chega, ou ele aceita que tudo é Deus, ou ele fica confuso, desestabiliza ele. Esse é um grande problema também em nosso tempo. Muita divagação concernente às coisas de Deus. Irmão, sonhei com um jacaré que pulava uma cerca e entrava por debaixo de uma grade. É o que, irmão? Sim, eu sei, mano.
E eu sei o que é. Porque, irmão, os irmãos acham que Deus vai dizer uma coisa a você na forma de um jacaré e não vai lhe dizer o que é o jacaré. É diferente. Quando Deus quer falar com o crente, Ele comunica. Você pode não saber as minúcias, mas você diz assim, ó, Deus está mandando eu orar, tem alguma coisa. Só o fato da pessoa ficar andando atrás de um, atrás de outro para contar o sonho do jacaré, já está dizendo que ele está meio atordoado, que ele está meio confuso. E se ele for daquele tipo que ele anda atrás de Deus, em vez de Deus andar atrás dele, né, fica andando atrás de Deus, né? Davi buscava o Senhor, mas não andava atrás de movimento. É diferente de Saul. Quando Saul, Deus deixou de falar com ele, ele saiu atrás para ver onde é que tinha qualquer coisa que dissesse que era Deus. Achou uma pitonisa, uma feiticeira. Lá na Argentina, pastor, uma irmã me chamou, uma senhora. Aí ela já está com o Senhor, né? Aí quando cheguei lá, ela morava só, tudo vazio em casa. Se algum irmão estiver ouvindo, vai mais ou menos, lá na Argentina vai entender. Tudo vazio. Eu disse, irmão, o que é isso aqui? Deus disse a mim que eu vou morrer. E a senhora, e aí? Aí eu fiz uma lista aqui e peguei todas as coisas e já tem aqui, ó. Fulano eu dei isso aqui, fulano eu dei isso, fulano. E o povo foi lá e pegou as coisas e levou. Lavar a casa, não tinha panela, não tinha nada, mas não, o limpador de grama, levou tudo. Aí eu cheguei lá, o pastor. Eu disse, mas minha irmã, que negócio é esse? Não, vou morrer. Sim, mas antes de morrer só tem que comer. Antes de morrer só tem que fazer as coisas. E aí? É mesmo, né, pastor? Isso não é. Me dê a lista aí dos nomes que pegou os negócios aí. Aí ela me deu, eu fui buscar tudo de volta. Ela não sei não. Pastor José sabe quem é. Então, isso é um desequilíbrio. Irmãos, me permita com todo respeito. Aí a pessoa chega e diz, homem, tua mulher vai morrer. E pronto. E o pior não é isso. É que o diabo já bota a seta seguinte. Quem vai ficar no lugar dela? Meu irmão, você não está vendo que Deus não trabalha desse jeito, irmão? Você não está vendo que Deus não está nesse negócio, irmão? Você não está vendo que Rabzaque está mentindo, que é mentira de Satanás? Está dizendo que Deus está falando com ele, Deus nunca falou com ele. Vai buscar Deus, entre em oração, entre em consagração, pede direção ao Senhor. Deus nunca privou de falar com o crente. Primeiro de Coríntios 2:15 diz, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Não vem com conversa, com historinha não. Todos nós aqui somos pentecostais. Todos nós aqui, a maioria aqui é batizado com o Espírito Santo. A maioria, poucos aqui não são. Oxalá que Jesus batize hoje, tudo com o Espírito Santo. E nós cremos que Jesus fala, nós cremos que Jesus usa em profecia, sim, cremos, porque nós somos fruto dessa operação maravilhosa do Espírito do Senhor em nosso meio, sim, mas nós temos que ter muito cuidado, porque tem muitas casas, muitos crentes abandonando emprego, abandonando casamento, destruindo tudo por conta de mensagem de Rabzaque que diz que Deus falou com ele. Eu disse a uma pessoa um dia, ela disse, olha pastor, eu estou aqui sendo bem sincera, eu estava orando e Deus disse a mim que o meu marido não é o meu marido. Ah, irmã, foi? Ah, me diga uma coisa, e por que Jesus não disse isso à senhora antes? Não é? Devia ter dito à senhora antes, agora não adianta mais não, vai ter que falar com ele. Eu estou falando da nossa realidade, eu não estou falando. Não estou falando da nossa realidade, irmão.
Parece uma coisa tão longe, não é, tá? Na nossa realidade a gente tem que estar, olha, ouvidos atentos, olhos atentos, mas com muito cuidado. Tem muito falso profeta por aí, Rabsaqueis, enviados por imperadores da Síria para desestabilizar, para desequilibrar. Mas o Espírito Santo nesta noite, quem abriu o nosso coração, quer dizer, cuidado, cuidado, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado. Aleluia. E como é que vence isso, pastor? Tem que produzir domínio próprio, fruto do Espírito, em comunhão com Deus. Uma vida cristã pautada pela palavra, o fruto brota naturalmente, é o fruto. E nesse fruto, as qualidades do fruto vão aflorando na nossa vida. E uma dessas é o domínio próprio. Em outras versões, a temperança. O crente que é dominado pelo Espírito de Deus é uma bênção, irmão. A temperança existe nele, na vida dele, ele é uma bênção, irmão. Ele não se deixa levar por qualquer onda, por qualquer movimento, por qualquer coisa. Aleluia, aleluia. Quem reina sobre ele é o Espírito Santo. Quem domina sobre ele é o Senhor. Amém? E mesmo quando às vezes ele está sendo tentado assim a ouvir o que não era para ouvir, uma mensagem dessa, porque eu falei de Rabsaqueis, no meio do caminho o Espírito Santo vai lá e alerta ele. É assim ou não é? Os irmãos aqui têm experiência, é ou não é? Aí Deus vai lá e alerta, cuidado. Aí já fica com uma pulgazinha atrás da orelha, porque, irmão, nós estamos vivendo uma guerra. E o nosso adversário, a Bíblia diz que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Ele se transfigura em anjo de luz. Até se aparecer um anjo para você, peça as credenciais dele primeiro. Do anjo, pastor? É sim, do anjo. Quem é você? Não, eu vim do céu. Que céu? Confesse que Jesus veio em carne ao mundo. É o que? Confesse que Jesus veio em carne ao mundo. Se o anjo não confessar, não é anjo, não é anjo. Porque os demônios não confessam que Jesus veio em carne ao mundo. E é assim, pastor, o negócio está sério, irmão. Até os anjos têm que mostrar a carteirinha do céu, porque o negócio está difícil. Nós estamos vivendo o final dos tempos. E é tanta falsificação, é tanta coisa, é tanta mentira. E tem gente que fica lá ouvindo mensagem na internet, ouvindo pregador tal, fulano de tal, e se envenenando com aquilo. Não sabe as origens, não sabe o conteúdo doutrinário, não sabe a sutileza do que está sendo empregado ali. Agora há pouco foi uma maior divulgação de um movimento aí, que apareceu um anjo. Mas apareceu aonde? Na fogueira santa. Fogueira, irmão. Fogueira que eu conheço é de, 24 de julho. Fogueira. Evangelho. Paulo fazia fogueira, irmão. Pedro fazia fogueira, irmão. Qual foi dos apóstolos que você viu fazer fogueira na Bíblia? Onde é que tem na Bíblia fogueira, irmão? Aí vai dizer a mim que ali apareceu. Pode ter aparecido, agora anjo de fogueira não conheço não, na Bíblia não. O que foi? Não sei. Ouvidos atentos. O diabo quer enganar os crentes. Satanás quer desestabilizar a vida espiritual da igreja, dos crentes, dos salvos do Senhor. E a gente precisa estar atento. O crente que possui o domínio próprio, ele primeiro é dominado pelo Senhor. Reina sobre ele a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 6:12 diz: não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Mas diz:
Mas o Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Então, domínio próprio é o remédio para vencer esses ataques que tentam desestabilizar, desequilibrar a nossa vida espiritual em várias áreas. Eu citei duas aqui, mas tem outras e outras e outras áreas que são alvo do nosso adversário para tentar nos desestabilizar. Tem crente, irmão, que chega às vezes de uma forma tão destruído, que você fica imaginando como foi que chegou nesse ponto. Jesus quer ver a gente alegre. Quer ver a gente satisfeito na sua obra, fazendo a sua obra com alegria. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ó. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não deixa que o desequilíbrio tome conta da tua vida. Não deixa. Amém? Deixa que o gozo de Deus, que o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, se apodere da sua vida. A expressão domínio próprio do grego vem da palavra grega enkrateia, que também pode ser traduzido por temperança, né? Que significa reprimir com firmeza. É uma tradução livre. Reprimir com firmeza. Reprimir os ataques. Reprimir o que não é de Deus. Reprimir aquilo que não traz edificação. Quem tem domínio próprio na sua vida não aceita qualquer coisa. Ele aceita as coisas que vêm de Deus, as coisas que vêm da palavra, as coisas que estão dentro do âmbito do reino celestial. Aleluia. Aleluia. O crente que está vivendo a plenitude do domínio do Espírito Santo na sua vida, irmãos, ele é elevado, ele é conduzido dentro da vontade de Deus, que muitas vezes ele nem percebe que está sendo usado por Deus, que ele está tão envolvido, tão dominado na presença do Senhor. Eu fico pensando, já concluo, pensando em Esté, a rainha Esté. Por que é que Esté, quando o rei estendeu o cetro, irmão? Porque se fosse nessa geração hoje, né, quando ela abriu, já era difícil abrir e ser aceita, né? Jejuou 3 dias. Aí quando abriu a porta, o rei se levantou do trono e estendeu o cetro. Não foi assim? E ainda disse assim: pede-me e eu te darei metade do reino. Se fosse eu, irmão, já levava a listinha no bolso. Nesse tempo, né? Nessa geração, fosse nós. Mas aí você vê Esté, diz: ó rei, só aceita vir num jantar. Meu Deus do céu, eu não entendo não. O que é que essa mulher tinha, irmão? Um domínio do Espírito tremendo. Estava a ponto de morrer todo mundo. Tudo decreto estava assinado, tudo certo. Aí ela disse: ó rei, é possível o senhor vir com Amã? Olha, irmão, Amã, o que ia matar ela? E dá para o senhor vir com o príncipe Amã para o meu jantar? Aí eu disse: Esté, vou, com muito prazer, com muita alegria. Aí lá vai ele para o jantar. Jantou, comeu. O que é que você fazia? O rei sentado na mesa, comendo, feliz da vida. Olha, agora eu vou falar o meu problema. Aí Esté disse, aí ele fez: e agora? Pede-me, eu te darei. Não, dá para o senhor vir amanhã de novo? Eu fico lendo assim, eu queria entender isso aí. Um dia, estava lendo em casa, depois, não estava nem pensando mais nisso, o Espírito Santo me mostrou uma coisa. Quando o crente é dominado pelo Espírito Santo, irmão, ninguém entende ele. O controle de Esté não, imagina aí, o controle dela. A maior calma, bela voz suave, eu acho que ela falava bem suave, eu imagino, bem suave. Dá para o senhor vir amanhã de novo, ó rei? Eu sei que se derretiu o rei por ela. Eu vim de novo, quantas vezes você quiser. Amanhã de novo. Vamos terminar com isso aqui. Abra sua Bíblia aí no livro de Esté.
domínio próprio, crente cheio do Espírito. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Dá para você ouvir amanhã, o rei, de novo? Aleluia. Aleluia. Está lá no capítulo 5, não é isso que eu estou falando aqui? Mas para a gente adiantar um pouquinho. Na primeira noite, olha, na primeira noite que jantaram ali, se Esther tivesse feito o pedido que ela precisava, libertar o povo, livrar e denunciar Amã, ele tinha morrido naquele dia. Concorda comigo? Ele tinha morrido naquele dia. E aí, bom, aí tinha um problema. É que Deus tinha feito um propósito de colocar Amã para puxar o cavalo de Mardoqueu. Se ele tivesse morrido, não ia puxar o cavalo. Aí Deus disse: Esther, aguenta mais um pouquinho aí. Ela estava tão dominada pelo Espírito, estava tão dominada pelo Senhor, que ela disse ao rei: amanhã, dá para vir amanhã de novo. E não é hoje não, não, amanhã dá para vir, vem, e traz ele de novo, trago, vem. Aí o texto diz, ó, no capítulo 6, versículo 1: naquela mesma noite, a noite que antecedeu a noite do primeiro banquete, que antecedeu o dia do segundo. Quer ver outra coisa? Naquele primeiro banquete lá, ainda não, Amã não tinha construído a forca. Como é que Deus enforca ele que não tinha forca ainda? Tem que botar para amanhã, Esther, que o homem ainda vai construir a forca. Ele está pensando que é Mardoqueu, mas é para ele. Naquele dia, Amã construiu a forca. O verso 5 e versículo 14 em diante, ele construiu a forca. A mulher disse: constrói uma forca e pede a cabeça de Mardoqueu. Aí naquela mesma noite, no dia seguinte, depois que ele carregou o cavalo de Mardoqueu por dentro da cidade, que Deus cumpriu o propósito de exaltar o pequeno e abater o gigante, aí pronto, agora Esther, pode pedir, pede aí à vontade. Esther não sabia desse contexto que eu estou falando aqui. Esther não sabia nada disso, não. Era Deus que tinha projetado isso aqui. Só que ela estava tão cheia de Deus, tão dominada pelo Senhor, tão cheia da presença de Deus, que Deus estava movendo ela assim, ó, como para onde queria, dirigia para onde Ele queria. E aí a história foi se concretizando, foi se encaixando direitinho, porque quando o crente está sob o domínio do Espírito Santo, ele diz, como disse o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Ele está cheio do Espírito Santo. Quer vencer o desequilíbrio deste tempo, os ataques do diabo que vem contra a sua vida para desequilibrar a sua família? Se encha do Espírito Santo, se encha do Espírito Santo, jogue a sua vida nos pés do Senhor, deixe o Espírito Santo dominar a sua vida, guiar o seu coração, e você vai se livrar desses ataques e desses desequilíbrios neste tempo. Amém? Às vezes o impacto é grande, o ataque é grande, né? Contra nós. Mas nós estamos cheios. Cheios. Aleluia. Abastecidos por dentro. Tão revestidos por dentro que a gente nem sente a pancada. A gente nem sente o impacto. Oh, glória ao nome do Senhor. Nós não sentimos o ataque afetar a nossa vida espiritual, porque Deus, Ele dá graça. Eu me lembro do testemunho de um irmão, que ele passando por uma prova muito grande, uma luta, uma tribulação, e não tinha saída para ele. Ele disse que teve um sonho, quase uma visão, em que ele via assim no horizonte o oceano. Ele via a linha do horizonte assim, no oceano, e via um barco de perfil assim naquele horizonte, e do lado de cá ele via uma rocha que saía da água assim, feito uma montanha, e o barco indo em direção daquela rocha. E ele entendeu na visão, no sonho, que aquele barco era ele, e que aquela pedra era a prova que ele estava passando, a luta que ele estava passando. E ele começou a gritar, ele disse, no sonho começou a gritar, ele disse: Senhor, tira a pedra, tira a pedra.
Porque ele estava vendo o barco indo e ia bater na pedra. Tira a pedra. Aí ele ouviu Deus dizendo a ele: não vou tirar a pedra. Aí ele disse: então para o barco. Para o barco. Aí ele disse: não vou parar o barco. Aí ele se desesperou: ah, meu Deus, mas vai se acabar tudo. Aí Deus disse: não vou tirar a pedra, não vou parar o barco, vou subir o nível da água e o barco vai passar por cima. A minha graça te basta, 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 a minha graça te basta. Quando Deus levanta o nível da graça espiritual na vida do crente, ele está dominado pelo Espírito Santo, ele está, o dom do Espírito, o fruto do Espírito domina a vida dele. Não tem cilada do inferno, não tem cilada do diabo, não tem armadilha de Satanás, não tem inimigo invisível que vença um crente que esteja cheio do Espírito Santo do Senhor. É isso que nós precisamos nesse tempo. Que Deus encha a nossa vida até transbordar, para que o nome dele seja glorificado. E Deus nos ajude a vencer os desequilíbrios que o diabo quer colocar na nossa vida, quer tentar desestabilizar a nossa vida. Deixa Deus fazer crescer hoje aqui o polegar da tua mão. Vai crescer o polegar da tua mão, vai crescer o polegar do teu pé. Chega de desequilíbrio. Deixa o Espírito Santo encher a tua vida e a minha vida, para que nós possamos servir ao Senhor com alegria. Amém.